Quando a gente constrói uma casa para vender, o maior risco envolvido no negócio é a liquidez, ou seja, o tempo que vai demorar para que essa casa seja vendida. Ou seja, quando a gente vai construir uma casa para vender, a gente não pode ir no achômetro, a gente tem que ter as estratégias certas para que essa casa seja vendida muito rápido. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 7 estratégias para que tu consiga construir uma casa e vender ela de uma forma muito rápida. Para começar o vídeo, eu queria falar que eu estou aqui em uma obra que a gente está construindo para um investidor, ou seja, uma pessoa que contratou a nossa construtora para construir uma casa com financiamento da Caixa Econômica Federal e esse investidor posteriormente vai vender a casa. Ou seja, todas as estratégias que eu vou falar nesse vídeo, a gente utilizou nessa casa e eu vou utilizar ela como exemplo para estar explicando para vocês. Então, antes de a gente entrar nessas 7 estratégias, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, toda semana aí eu tô fazendo lives, postando vídeos novos no canal, então eu tenho certeza aí que meu canal vai te ajudar muito. Eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Eu tô todo dia nos stories respondendo caixinhas de dúvidas, então eu tenho certeza que meu Instagram também vai te agregar muito. A primeira estratégia que eu queria começar falando nesse vídeo é em relação a um estudo de demanda. Antes de a gente pensar no projeto, antes de a gente pensar em construir a casa, a gente precisa entender quais são as casas que estão tendo procura na nossa região. A pergunta que eu mais ouço do pessoal é o seguinte: Rafael, o que é melhor? Eu começar construindo casas de baixo padrão, médio padrão ou alto padrão? E na verdade, não é isso que vai definir qual casa tu deve construir para vender. O que deve definir isso é a demanda, ou seja, quais casas estão tendo procura na tua região. Então, conversa com corretores de imóveis, procura aí na tua cidade pessoas que já estão construindo e tenta entender qual é o tipo de casa que está tendo demanda. Por exemplo, aqui eu estou no condomínio Alphaville em Porto Alegre, e é um condomínio onde tem muita demanda, muitas casas são vendidas ainda em fase de obra, ou seja, é um excelente lugar para construir uma casa e vender ela posteriormente. A segunda estratégia diz respeito a fazer um bom estudo de viabilidade para tu entender qual o valor que tu deve estar vendendo essa casa. Pessoal, um erro muito comum é as pessoas construírem para vender e colocar o valor da casa um valor errado. Ou seja, ou um valor muito barato, que a pessoa até vai conseguir vender a casa de uma forma rápida, mas não vai ter todo o lucro que ela poderia ter no negócio, ou então a pessoa está vendendo a casa por um preço muito caro, que vai fazer com que a casa demore muito para vender. Então, o que vocês devem fazer para saber exatamente qual é o valor ideal de mercado dessa casa? É fazer um bom estudo de viabilidade. Ou seja, tu vai colocar no papel todos os custos que tu vai ter com essa casa e vai colocar um valor de venda para tu, subtraindo esses valores, tirando impostos, todas as taxas, entender qual o valor ideal de mercado dessa casa. Por exemplo, nessa casa aqui, a gente está construindo ela através do financiamento da Caixa Econômica Federal. Então a gente tem que colocar no nosso estudo de viabilidade os juros de obra, as taxas de financiamento. A gente tem que colocar que se essa casa demorar alguns meses pós-construção para que a venda aconteça, a gente tem que inserir as prestações do financiamento, ou seja, tudo isso tem que ser colocado no papel para a gente entender se o valor de venda está certo, está correto, está um valor coerente com o mercado. Então, nunca construa uma casa para vender sem antes fazer um estudo de viabilidade, para tu ver se para a tua ocasião vale a pena tu construir essa casa para vender. E a terceira estratégia para que a gente consiga vender uma casa de uma forma muito rápido é acertar na localização. Pessoal, quem constrói para vender sempre faz aquela brincadeira. Tem 3 coisas que vendem uma casa: localização, localização e localização. E por mais que isso aí é uma brincadeira, tem outros fatores que influenciam na venda de uma casa, a localização com certeza é o principal desses fatores. Pessoal, não adianta de nada vocês construírem uma casa que tem um projeto lindo, maravilhoso, se for numa localização que não tenha tanta procura. Então, trazendo para exemplo aqui essa casa que a gente está, essa obra, a gente escolheu um condomínio que a gente sabe que tem muita procura. A gente costuma brincar que basta tu construir aqui dentro que essa casa vai vender com certeza. Por quê? Porque é um condomínio com uma infraestrutura legal, é um condomínio que não tem muitos parecidos com esse aqui em Porto Alegre, então a gente sabe que tem bastante procura. Mas se tu vai construir uma casa de baixo padrão, daqui a pouco no meio da cidade, procura por uma localização perto do centro, uma localização segura, que tu saiba aí que vão ter pessoas interessadas. Então, ponto crucial na hora de construir uma casa para vender é a localização. E a quarta estratégia que eu queria falar aqui é
fazer parcerias com corretores de imóveis e com imobiliárias. Pessoal, não tem jeito. Quando a gente vai construir uma casa para vender, a gente tem que ter bons corretores como parceiros. Eu sei que tem muitas pessoas que vão entrar nesse negócio e acham que vão vender tudo sozinho, que não precisam colocar essa casa à venda com corretores de imóveis. Mas pessoal, vocês precisam se colocar no lugar do comprador, da pessoa que iria comprar essa casa. Se hoje vocês fossem comprar uma casa, vocês iriam atrás de um construtor ou de um corretor de imóveis, de uma imobiliária? É claro que atrás de um corretor de imóveis. É ele que vai ter várias opções de imóveis para estar te oferecendo. Ou seja, se a gente está aqui no lugar onde a gente constrói para vender, a gente precisa encontrar esses corretores de imóveis e fazer parcerias com eles. Ou seja, vai, chama esse cara, chama ele para um café, explica o projeto da casa que tu está fazendo, explica o preço que tu está colocando essa casa à venda, se ele acha que está coerente, se está muito baixo, se está muito caro. Ou seja, tenta criar uma relação com esse cara. Porque o quanto mais esforço esse cara fizer para vender a tua casa, mais rápido ela vai ser vendida. Então, gente, eu sei que um corretor de imóveis vai estar ganhando a comissão dele em cima disso, mas não tem jeito. Quanto mais corretores de imóveis bons e parceiros nossos estiverem colocando a nossa casa à venda, mais rápida ela vai ser vendida. E a quinta estratégia para que a gente consiga construir uma casa e vender ela de uma forma muito rápida é entender as tendências de mercado e fazer um projeto compatível com elas. Ou seja, fazer um projeto de uma casa que vai vender de forma muito rápida. Um erro muito comum de quem começa a construir casas para vender é construir uma casa como se fosse para si, de acordo com o seu gosto pessoal. Só que, gente, aqui a gente está construindo um produto, uma casa que vai ser vendida. Então a gente tem que construir algo que tenha demanda, que as pessoas que vão comprar essa casa estejam procurando. Trazendo como exemplo essa casa que a gente está construindo aqui. A gente está construindo uma casa que é em um condomínio de alto padrão. Só que esse nosso terreno é um terreno muito grande, bem diferente dos outros terrenos aqui desse condomínio. Então o que a gente pensou? Diferente das outras casas, vamos fazer uma casa térrea, porque aqui não tem muitas casas térreas e a gente sabe que esse público de alto padrão costuma gostar muito de casas térreas. Então esse já é um diferencial do nosso projeto em relação aos outros. Além disso, a gente fez aqueles projetos padrão que o pessoal costuma pedir. Então, sala de estar integrada com sala de jantar, integrada aqui com a cozinha, ambientes integrados é o que o pessoal está procurando. Também com a pandemia veio muito aquela tendência dos home office. Então aqui a gente tem um escritório, a gente tem suítes bem grandes, uma suíte master com espaço para closet, um banheiro grande. Então todas essas questões são muito importantes para que a gente consiga construir uma casa e vender ela de uma forma bem rápida. E a sexta estratégia que eu queria falar aqui é algo que a gente faz muito aqui na minha empresa e que dá muito certo, que é o seguinte: estudar outras casas que estão à venda na mesma localização. Então, estudar o projeto de casas que estão à venda e venderam rápido, mas principalmente procurar aquelas casas que a gente sabe que já estão à venda há bastante tempo e o pessoal não compra. Se essa casa está um tempão à venda e ninguém está comprando, é porque com certeza a pessoa que construiu essa casa errou alguma coisa. Então, para que a gente não cometa esse erro, é muito bacana a gente tentar analisar essa casa e o que eles erraram. Pô, será que foi um erro de projeto? Se é um projeto que não está compatível com a demanda, com o que o pessoal está procurando? Pô, será que foi um erro de localização? Será que esse cara não deixou um espaço para pátio e as pessoas que estão comprando nessa região estão procurando por pátio? Então, é estudar isso. Às vezes, a pessoa faz um projeto lindo, maravilhoso, na localização certa, mas erra no preço, está colocando essa casa à venda por um valor muito alto. Então as pessoas não vão estar comprando de uma forma muito rápida. Então é entender esses pontos para que quando tu for fazer o teu produto, construir a tua casa, tu não cometa os mesmos erros. E por fim, a última estratégia que eu queria falar aqui é uma estratégia que é até um pouco polêmica. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que não vai concordar comigo, mas é o meu ponto de vista de quem já trabalha com isso, de quem já constrói casas para vender. Que é o seguinte, pessoal: coloquem a casa à venda o quanto antes. Aqui no mercado imobiliário existe bastante essa polêmica. Existem aquelas pessoas que defendem que a gente tem que colocar a casa à venda o quanto antes e tem aquelas pessoas que defendem que a gente só deve colocar a casa à venda quando ela ficar pronta, porque aí a gente não vai ter incomodação com o cliente querendo mudar a casa, enfim, uma série de dores de cabeça. Só que o que eu entendo, pessoal? Eu entendo que nesse nosso mercado de construir para vender, existe um único risco no negócio, que é a liquidez, o tempo para que essa casa seja vendida.
Então, se a gente coloca a casa à venda ainda em fase de obra, por exemplo, a gente vai ganhar ali um ano, que é o período de obra, para a gente estar tentando vender essa casa. E muito possivelmente vai aparecer durante esse período de obra um cliente que tenha interesse em comprar essa casa. Então, é o que eu entendo, gente, vocês têm que colocar a casa à venda o quanto antes. Eu mesmo, nesse mesmo condomínio que a gente está aqui, já construí 2 casas para vender. E essas 2 casas foram vendidas ainda no período de obra. Uma foi vendida na primeira semana de obra e a outra foi vendida no 4º mês de obra. Então foram negócios que deram muito certo. Então eu acredito que quem vai construir para vender, acabou a fase ali de projeto, já faz imagens renderizadas em 3D, bem bonitas, passa para os corretores de imóveis e já coloca essa casa à venda o quanto antes. Pessoal, então essas foram as 7 estratégias que eu acredito que são fundamentais para quem quer construir uma casa para vender. É o que eu sempre falo, é um excelente mercado, hoje a gente consegue viabilizar a construção de casas para venda com muita facilidade, seja com recursos de investidores, seja com recursos do financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal, enfim, hoje já é viável a gente trabalhar com a construção de casas para vender. Mas não dá para vocês entrarem nesse mercado achando que basta construir uma casa que ela vai ser vendida. Vocês têm que ter as estratégias certas, têm que fazer um bom estudo de demanda, estudo de viabilidade, acertar na localização, que aí sim eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso nesse negócio e vão ter muito lucro. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima!